Boa tarde, turma 1502. Esse é o vídeo de explicação e correção da atividade de hoje, tá? Página 49 e página 50, ok? Tem um texto, tá? Esse texto ele tem um tipo específico. E bem aqui em cima, a gente já consegue ver o tipo de texto que é, tá bom? Porque o próprio enunciado diz, ó, vamos ler agora uma notícia, tá vendo? Um texto jornalístico que traz informações sobre um fato. Então, essa primeira pergunta aqui, ó, primeira não, perdão, segunda, que texto é esse? Uma notícia. Como é que a gente sabe? Porque lá em cima já está escrito, ok? Então, isso aqui é uma notícia, provavelmente de um jornal. Deixa eu virar aqui para ver. E que foi publicado aqui, ó, nessa página aqui de internet, ok, ó. Então vamos ler o texto agora. Casal muda projeto de obra para proteger toca de corujas. Ninho foi descoberto no terreno em Vinhedo e foi preservado mesmo com a construção. Num condomínio fechado em Vinhedo, São Paulo, um casal conta uma história curiosa que se transformou em amizade duradoura e verdadeira, com pequenos vizinhos de penas. Vizinhos de penas está aí entre aspas, né? Quando ainda iriam construir a casa no local, marido e mulher perceberam que havia um ninho de coruja buraqueira na frente do terreno. O que fazer? Tirar tudo? Acabar com a toca? Em uma atitude admirável, tanto Wilson quanto Irma Tonietti não tiveram dúvidas. Mudaram todo o projeto da casa para manter o ninho em seu espaço original. A casa foi construída e os bichinhos continuaram por ali, protegidos. Uma convivência tranquila e rica em novas experiências. A relação entre duas famílias foi ficando cada vez mais próxima, a ponto do casal fornecer parte da alimentação dos animais. Apesar disso, sempre existiu a preocupação em não interferir completamente no ritmo que a natureza ditava. Um belo dia, a surpresa: 5 filhotes surgiram. Apesar da movimentação em volta, os animais se sentiram completamente à vontade. Rapidamente, os moradores providenciaram uma pequena estrutura para impedir que as pequenas aves fossem atropeladas. Acompanhar o crescimento dos pequenos foi um grande aprendizado diário para os dois. Mais do que uma situação inusitada, Wilson e Irma dão um grande exemplo de amor e respeito à natureza. Então, na atividade anterior, da página 48, nós falamos sobre a proteção à natureza, o respeito à natureza, e esse texto também fala disso. Vamos agora às questões, tá? Primeira, pense em um novo título para o texto. Então, nesse caso aqui, vocês vão pensar no novo título para o texto e escrever aqui, ok? Não tem resposta aqui porque é a resposta pessoal. 2, a resposta que eu já dei. Que tipo de texto é esse ou que texto é esse? Uma notícia, tá bom? 3, onde pode ser encontrado? Esse texto, no caso, tá? A pergunta 3 está relacionada a 2. Onde pode ser encontrado? Onde pode ser encontrado o quê? Esse tipo de texto. Esse tipo de texto é uma notícia. Você pode encontrar em jornais, tanto jornais impressos, né, de papel, quanto jornais de televisão, revista, site de notícia e na internet. É lá, nesses locais de comunicação, que a gente encontra as notícias, ok? Qual a finalidade? Finalidade é a mesma coisa que objetivo. Para que serve uma notícia? A notícia serve para passar informação, tá? Aqui está escrito: informar sobre acontecimentos. Para passar informação, ok?
O que aconteceu com o casal? Bom, a história, aqui a notícia fala sobre um casal que ia construir uma casa e encontrou um ninho de corujas no terreno onde eles iam construir a casa. E aí eles mudaram o projeto inicial para não perturbar as aves, ou seja, mudaram o projeto inicial para proteger as aves. Então essa é a resposta, isso que aconteceu com o casal. Ia construir uma casa, tinha um ninho de corujas e eles mudaram o projeto para proteger as corujas. 6. Onde se passam os acontecimentos? Bom, o próprio texto diz que é num condomínio fechado, num condomínio em Vinhedo, São Paulo. Certo? 7. Que efeito de sentido tem a palavra destacada em um casal conta uma história curiosa? Bom, a palavra destacada aqui é a palavra curiosa. Repare que a palavra curiosa, ela está aqui em negrito, ela está em destaque, mais escura do que as outras na frase, não é isso? Então é ela que está destacada. Qual é o efeito dessa palavra, o efeito de sentido dessa palavra? Qual o significado dessa palavra aí na frase? Um casal conta uma história curiosa. Bom, curiosa aí nesse caso é interessante, é uma história que realmente desperta a nossa atenção. É uma história que nos causa surpresa, que surpreende a gente, porque não é comum que alguém vai construir alguma coisa em algum lugar e mude o projeto, mude o tamanho, mude o desenho, só por causa dos animais que estão ali. Então são duas respostas aí, mas vocês encontram ainda mais adjetivos ainda, tá? Se você colocar legal, é uma história muito legal também, vou aceitar. Ok? Então aí, ó, surpreendente e interessante. Se você procurar no dicionário os sinônimos da palavra curiosa, também vou aceitar. Ok? Vamos para 8. Quando escrevemos, não devemos repetir palavras, pois isso empobrece o texto e torna cansativa a leitura. Identifique as substituições feitas pelo redator dessa notícia para se referir. Se referir a quê? Né? Letra A, Wilson e Irma. Então deixa eu explicar uma coisinha para vocês, que a gente chegou até a falar um pouquinho também durante as aulas da produção textual. Bem pouco, mas falamos. Não é legal que a gente repita os termos toda hora no mesmo parágrafo, porque isso torna o texto cansativo, torna o texto chato. É como você escrever toda hora. E aí? E foi que toda hora no mesmo texto. Termos como né. Então, isso empobrece o texto, deixa o texto mais pobre e cansativo para quem vai ler. Então, o redator do texto, é quem escreveu isso aqui, ele tratou de substituir Wilson e Irma, por exemplo, que está na letra A, por outros termos. Então, o que a gente tem que responder aqui é como a gente pode substituir esses termos aqui para não ficar repetindo toda hora. Por exemplo, Wilson e Irma. Se toda hora ele colocasse Wilson e Irma, ia ficar chato. Então ele substituiu Wilson e Irma, ora por casal. Também a gente pode substituir o Wilson e Irma por marido e mulher. Moradores, porque foram eles que iam morar ali no local. E os dois, para não ficar colocando toda hora Wilson e Irma. Letra B. Quais são os termos que a gente pode usar para substituir o casal de corujas? Ele usou vizinho de penas, né, que são as aves, e bichinhos. Se a gente quisesse completar, poderia colocar também os animais, certo? Ou os animaizinhos, os bichanos, as aves, ok? Substituir letra C. O ninho. Ninho é a casa, né?
A casa das corujas, a toca das corujas. Poderia colocar também casa, tá bom? Aos filhotes de coruja, animais, pequenas aves, pequenos, filhotinhos, tá bom? O que tem que colocar nessa questão 8 aí é o que, quais são os termos, quais as palavras que a gente pode substituir e que daria o mesmo sentido aí do que está sendo pedido. O mesmo sentido de Wilson e Irma. O mesmo sentido de casal de coruja. O mesmo sentido de ninho. O mesmo sentido de filhotes de coruja. Ok? Número 9. Volte ao texto e identifique a que se referem as expressões em negrito. Vamos lá. Segundo parágrafo. Aí ele já diz para nós aonde a gente tem que voltar, tá? Segundo parágrafo. E os bichinhos continuaram por ali protegidos. Esse por ali é onde? Vamos lá no segundo parágrafo, então. Vamos lá. Em uma atitude admirável, aqui começa o segundo parágrafo. Em uma atitude admirável, tanto Wilson quanto Irma Toniette não tiveram dúvidas. Mudaram todo o projeto da casa para manter o ninho em seu espaço original. A casa foi construída e os bichinhos continuaram por ali. Por ali por onde? Onde é que está se referindo esse por ali? Na casa, né? Então a resposta é aqui, ó. Na casa de Wilson e Irma. Se você colocou só na casa, tudo bem. Terceiro parágrafo. A relação entre as duas famílias. Bom, não preciso nem voltar lá para a gente saber a que duas famílias estão sendo referidas aí. A família de humanos, que no caso é o casal, e a família de aves, ok? Quarto parágrafo, perdão. Pequenos foi um grande aprendizado diário para os dois. Vamos lá voltar para a gente entender direitinho o que diz, a quem se refere essa frase. Quarto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Rapidamente, os moradores providenciaram uma pequena estrutura para impedir que as pequenas aves fossem atropeladas. Acompanhar o crescimento dos pequenos foi um grande aprendizado diário para os dois. Ok? Quem são esses pequenos? Ah, não, perdão. Os dois aqui, ó. Os dois aqui está sendo destacado, tá bom? Os dois. Quem são esses dois? Foi um aprendizado diário para quem? Acompanhar o crescimento dos pequenos, no caso das pequenas aves. Foi um grande aprendizado para Wilson e Irma, no caso, o casal. Ok? 10. Qual é o tema desse texto? O tema do texto é o assunto principal. Fala sobre o quê? Tá? Bom, corujas recebem ajuda humana para salvar o ninho. Poderíamos ter outras respostas. Bom, proteção à natureza. Ou seres humanos que respeitam a natureza. Ou respeito à natureza. É o tema do texto. Ok? 11. Encontre uma opinião no segundo parágrafo. Vamos lá no segundo parágrafo. Ó. Em uma atitude admirável, tanto Wilson quanto Irma não tiveram dúvidas. Mudaram todo o projeto da casa para manter o ninho em seu espaço original. A casa foi construída e os bichinhos continuaram por ali protegidos. Uma convivência tranquila e rica em novas experiências. Por que aqui a atitude admirável é uma opinião? Porque quem escreveu o texto entendeu que essa atitude do casal foi uma atitude admirável. Isso é uma opinião de quem escreveu. Uma atitude admirável é a resposta. Ok? Compare esse texto
com o cartoon de Mordilo, indicando semelhanças e diferenças. Você tem que comparar este texto aqui com o cartoon que está na página anterior e você vai me dizer quais são as diferenças e quais são as semelhanças. Também resposta pessoal. A gente pode citar aqui as semelhanças para ajudar. Bom, havia uma construção, aqui na página 48, uma construção, ok? Aqui, nesse texto, também uma construção. Outra semelhança, no caso, algo igual, algo em comum. O construtor também quis proteger um ninho de aves, ok? E aqui nesse texto aqui, o casal também quis proteger aves, certo? Há diferenças, a gente pode citar que aqui era uma construção de um prédio, aqui era a construção de uma casa, aqui eram aves diferentes, né? Aqui era uma coruja, aqui não dá muito bem para identificar que pássaro que é, mas eram aves diferentes. Então vocês vão ter que ler novamente e identificar outras aí. Ok? Vamos lá. Aqui está. Releia a notícia com seus colegas e anote as ideias que surgirem sobre cada detalhe da vida das aves. Esta aqui a gente pode pular, tá bom? A gente vai escrever texto nessa semana, mas não vai ser sobre essa não, tá bom? Sobre essa página não, ok? Qualquer coisa é só me chamar.